estava eu, ao longo desses dias, concretizando algo que não está no meu coração, não é uma vontade, não quero fazer, mas entendo que há uma motivação, que é podcast. Podcast, ou algo semelhante a isto. Então, peço que os senhores, ao terminar este vídeo, ajudem-me. Por quê? Pelo seguinte, esse negócio de podcast existe há 20 anos, né? Mas teve o boom dos mesacasts, né? Flow e etc. Tem, sei lá, uns 5 anos, não é isso? Mais ou menos, talvez seja isso. Tá. E eu nunca entrei nessa, né? Nunca montei o meu podcast. A galera toda montou, né? Muita gente montou, nunca montei meu podcast. Pior, nunca participei de um podcast, com exceção do podcast da Anima, né? AnimaCast, claro, Bertaldo, meu amigo, me pediu uma força lá, estava começando. E eu falei, óbvio, né? Vamos nessa. O único podcast que eu participei é o com a minha esposa, porque ele não é um podcast, né? Sou eu e ela conversando naquele formato de mesa-cast, né? E é só lá para dentro da comunidade dela e tal, então faz sentido. Agora, o que ocorre é o seguinte, por que eu tenho essa visão de podcast negativa? E é uma visão negativa mesmo, né? Porque minha visão é que o podcast, ele, de algum modo, joga a interação verbal humana para um nível baixo, né? O nível da banalidade. E aí eu vejo uma diferença, vamos refletir aqui, eu vejo uma diferença entre os antigos programas de entrevista, por exemplo, Marília Gabriela, Jô Soares mesmo, o Abu Janra, com os podcasts. E qual que é a diferença entre ambos? E é isso que eu queria conversar com vocês um pouco, né? A diferença é a seguinte, ao passo que as antigas interações verbais entre entrevistado e entrevistador, elas tinham uma tese, né, subjacente a toda a conversa. Por exemplo, a Marília Gabriela provavelmente tinha uma tese psicanalítica. Então, ela fazia perguntas querendo desvendar ali alguma coisa que estava na tessitura do real. Ou seja, ela tinha algum interesse com o entrevistado para precipitar algo, precipitar uma verdade ou precipitar alguma coisa que ela de fato estava interessada em saber, por exemplo, as influências dos pais na construção da personalidade do sujeito, os traumas antigos, ou como, né? Sei lá, a Marília Gabriela tinha qualquer coisa disso, não tinha? Então, um cenário clean onde a conversa era o foco, né? Beleza. A conversa era o foco, não tinha mais nada para nos distrair, né? Não tinha propaganda, não tinha, sei lá, um cenário confuso, complexo, não. Era a Marília Gabriela num cenário clean, ou escuro, ou branco, uma mesa até transparente e os dois conversando ali. Por exemplo, tem uma entrevista muito... todas as entrevistas da Marília Gabriela são muito boas ali. Então tem uma com a Anitta, muito interessante. No início da carreira da Anitta, a Anitta tinha parecido como alguém famosa, dar uma entrevista para Marília Gabriela. A Marília Gabriela está tentando reconstruir de algum modo como é que as vivências da infância da Anitta chegaram a fazer com que ela aparecesse como alguém importante na cena do funk, no funk melody carioca, né? Beleza. Depois, por exemplo, o Abu Janra, aquele entrevistador, vocês são jovens, talvez vocês não saibam, aquele entrevistador gordo, que não é um entrevistador, então um produtor, teatrólogo, é um sujeito interessantíssimo. Ele tinha o programa Provocações na TV Cultura, um programa de entrevista. E havia uma tese subjacente a toda a conversa que é o niilismo. Então, o Abu Janra, provavelmente pela sua visão de mundo, seja teatral ou real, o Abu Janra conduzia toda a conversa de modo mais ou menos provocativo, chama-se Provocações, sempre jogando com desinteresse em relação ao que o entrevistado estava oferecendo, mudava de tópico rápido para que ao final ele pudesse desferir a pergunta derradeira, o que é a vida. E aí, diante dessa resposta que o entrevistado dava, o Abu Janra sempre repetia a pergunta e repetia mais uma vez, eram 3 perguntas reentrantes, para que ao final ele se desinteressasse pela resposta e chamasse o convidado para dar um abraço. Um abraço nele ao final, dizendo que tudo ali naquele programa era falso, né? Pronto, interessante, né? Interessante. Ou seja, os programas clássicos de entrevista, eles tinham uma tese subjacente que, de algum modo, provocavam a imersão de um contexto, a imersão de uma realidade, a imersão de alguma verdade específica que o entrevistado estava buscando, estava querendo saber, né? Os formatos de podcast hoje, eles, para mim, eles se tornam um pouco desinteressantes porque não há nada disso no formato do podcast, né? O formato de podcast é a boa e velha conversa desinteressada de bar, onde uma pessoa fala
e o outro que está ouvindo não é que tem um interesse também tão importante assim no que, né, no que está sendo dito ou no que está sendo exposto ali. Quer dizer, sei lá, fala aí qualquer coisa e troca uma ideia comigo, e as perguntas, elas, em geral, elas levam para um campo da banalidade, não tem uma tese por detrás daquilo. Então, na minha visão, por que eu nunca entrei nessa ciranda de podcast, não tenho interesse, sobretudo, de entrar na ciranda do podcast, porque não é assim que eu entendo que a inteligência humana funciona. A inteligência humana, presta atenção nisso aqui, na minha visão ela tem dois polos. É o polo ativo, ok? Que aparece através da exposição, por exemplo, que eu faço aqui com vocês. Eu estou no polo ativo, então eu estou expondo algo, ou seja, eu estou expondo um conteúdo que vem a partir da reflexão anterior, né? Então, claro, já pensei sobre esses assuntos que eu falo com vocês aqui nas lives diárias, e esse é um momento específico no qual eu, de algum modo, sistematizo e coloco para fora com um formato. Então, as lives diárias revelam o polo ativo, as aulas revelam o polo ativo da inteligência, conferências, exposições, livros, né? Quer dizer, eu estou escrevendo alguma coisa, ou seja, eu estou ativamente colocando para vocês um ponto da minha inteligência ativo. Existe um outro polo da inteligência, atenção, que é o polo passivo da inteligência, que é o polo que indaga, ou seja, a conversa, na minha visão, quando ela tem uma finalidade de expor, né, de expor algo que seja relevante para ambas as partes, na conversa, aquele que pergunta, ele não pode perguntar de modo trivial, de modo banal, só para que o silêncio não ocupe o espaço no qual a gente está. A impressão quando eu assisto alguns podcasts, a maioria deles, é que meio que tanto faz se as pessoas estivessem em silêncio, porque o entrevistado não é aquele, o entrevistador, ele não é que ele está tão interessado assim também em descobrir algo ou ajudar que o outro descubra algo, né? Não, vamos passar o tempo aqui ouvindo um par de histórias que sejam interessantes, né? É isso aí, e pronto, né? E pronto. Vamos nessa. É claro, há exceções, há podcasts que têm tese, né? Podcasts, por exemplo, de alguns coaches são mais interessantes do que outros, porque tem uma tese ali. O coach quer saber o seguinte, cara, vamos falar de produtividade, vamos falar de performance. Eu vou fazer perguntas para que você possa pensar, eu, entrevistador, vou fazer perguntas para que você possa explicar para a gente ou refletir, talvez pela primeira vez de modo intencional, como que os seus hábitos levam você a essa performance. Bacana, né? É interessante, né? Interessante mesmo, né? E aí é mais entrevista do que podcast, em alguma medida, né? Eles estão mais em formatos de entrevista do que de podcast. Claro que há exceções, né? Para esse formato de mesa-cast, é evidente, né? Então, a inteligência ela tem esses dois polos, é o polo ativo e o polo passivo. E a minha visão é que, por isso que Sócrates, em alguma medida, é uma das inteligências mais brilhantes que já passou pela face da Terra, porque, se você for parar para prestar atenção, os diálogos socráticos expressos por Platão, né, nos seus diálogos, o Sócrates faz exatamente isso, quer dizer, ele expõe um par de conceitos ou de ideias e pergunta de modo intencional. Qual que é a tese subjacente nos diálogos socráticos? A tese subjacente é, deixa eu ver qual é a verdade dessa coisa, né? Qual é a verdade acerca da beleza, qual é a verdade acerca das relações humanas, qual é a verdade acerca do movimento, qual é a verdade acerca da política, qual é a verdade acerca do amor, qual é a verdade acerca da arte, né? E é por isso que Sócrates dialoga, ou seja, há um motivo para o diálogo socrático, né? Não é uma passagem de tempo como se fosse um podcast atual, não, há um motivo, há uma intenção. Diferente, por exemplo, de quando estamos nós três ou quatro convidados numa mesa e 4 conferencistas. Ali não é diálogo, porra, não há diálogo, há exposição e uma interação educada, uma interação mais ou menos ordenada, né, das partes para que a audiência possa aprender algo a partir da exposição ativa da minha inteligência, não é? Beleza, ótimo, maravilha. Claro que existem podcasts interessantes. Porra, se o convidado for interessante, se o convidado sozinho tocar, é evidente, claro. Eu posso ser chamado para um podcast no qual o entrevistador não está existencialmente interessado na minha história, onde ele não está existencialmente implicado em descobrir qualquer coisa a partir do nosso diálogo, mas pode se tornar muito interessante se eu, como convidado, tiver histórias maravilhosas, tiver, né, uma fluência verbal magnífica, e aí, claro, que o podcast vai se tornar interessante. Agora, atenção, veja, não é uma conversa, é uma aula. O entrevistado, muitas vezes, funciona nos podcasts como professor, ele está falando sozinho, né, falando sozinho. Sequer o entrevistador está provocando, né, de modo interessante, ou então dando aquela textura, né, de profundidade para a conversa, como se não tivessem ali 2 pessoas mesmo conversando. Você pode reparar que os podcasts que vocês gostam, aqueles capítulos memoráveis de algum podcast, eles funcionam com o entrevistado sozinho, porra.
É como se, tanto faria se o entrevistado tivesse com a câmera aberta numa live falando, ou, né, ou tá ali na frente do entrevistador, que não é um entrevistador. É um sujeito que é dono, ele é host, né? Ou seja, ele tem uma casa com 2 microfones e fala aí, cara, qualquer coisa. E aí, se o entrevistado é um sujeito que tem influência, vai ser bom. Se o entrevistado é um sujeito que não tem influência, fica uma merda, né? O capítulo, né? Não funciona pra nada, começa aquelas piadas bobas, né? Perda de tempo. E aí é um tempo que passa ali que você está preenchendo, né, você está simplesmente sendo preenchido por, né, barulho, no final das contas, não é verdade? Então pronto, então a questão é essa. Eu não entrei nessa ciranda de podcast por isso, mas gostaria, né, a partir desse ano, em algum momento, de ter um programa de entrevistas com uma tese subjacente.